E continuando a nossa conversa de terça-feira, quando falamos sobre termos que provar o nosso valor o tempo todo, por não nos considerarmos boas o suficiente e, por causa disso, as nossas ações serem mais importantes do que aquilo que a gente é, a validação das pessoas que nos cercam ser a nossa régua medidora do nosso próprio valor, hoje falaremos sobre termos que ser fortes o tempo todo. Por que nós sentimos que não podemos descansar, que não podemos curtir a vida, que não podemos simplesmente não fazer nada? Por que isso acontece? Pois então, da mesma forma que o Eterno já nos deu um valor em nós mesmas, Ele nos convida a descansarmos na sua presença. A vida que nos cerca nos leva a esse conceito de força, de termos que agir, de termos que fazer, e realmente temos. Mas esse agir, esse fazer, não precisa ser assim com aquela brutalidade, vamos dizer assim. Deus nos deu, a nós mulheres principalmente, a inteligência, a sagacidade, a esperteza. Então nós podemos usar desses atributos para conquistarmos aquilo que desejamos. Mas primeiro a gente tem que pensar nesse ponto. O que, afinal, nós desejamos? Estamos tão bombardeadas de informações e de coisas que temos que fazer que o nosso sonho, o nosso desejo mesmo fica perdido aí, no meio dessas contradições. Falando um pouco sobre o contexto da Paraxá desta semana, Moisés está passando as leis, revisando, na verdade, tudo aquilo que foi conversado anteriormente, porque agora o povo de Israel está prestes a entrar na Terra Prometida. Então Moisés está fazendo toda aquela revisão, o que é bom fazer lá, o que não é, e uma das coisas que ele ressalta é: nunca diga, nós fizemos isso, nós conquistamos isso com a nossa força, mas Deus nos ajudou até aqui. Se eles estavam sendo instruídos a não lutarem com a própria força, mas usarem de sabedoria, esperteza, oração e confiança em Deus, por que nós insistimos em viver a nossa vida de uma forma totalmente oposta a essa? É claro que isso não significa que nós não devamos agir, mas nós precisamos agir com estratégia. Qual é o primeiro passo da ação? Definir onde você quer chegar. Não tem como caminhar a esmo. Nós precisamos ir para algum lugar. No caso do povo de Israel, eles estavam querendo chegar na Terra Prometida. E eles já sabiam mais ou menos as dificuldades que encontrariam ali. Dificuldades essas que, se eles estivessem com Deus na frente, não seriam tão difíceis assim. Então, mulher, vamos comigo aqui. Já comenta aqui embaixo para nós enriquecermos o diálogo. Quais são os seus desejos? Qual é o seu objetivo? Onde você quer chegar? Compartilha conosco aqui, porque a gente quer saber. Mas assim, uma vez que você define o seu objetivo, você vai colocar a mente fixa naquilo. E isso já abre um universo de possibilidades. E Deus já fica ligado ali. Bom, ela está querendo ir por esse caminho aqui. Como é que nós vamos fazer essa parceria juntos? E aí você vai. Surgem muitas coisas nesse caminho, mas você precisa pensar se essas coisas te aproximam
do seu objetivo ou te afastam dele. E aí você vai escolhendo as coisas que te aproximam do seu objetivo. Nenhuma escolha é fácil. Todas elas implicam em perdas e mesmo no ganho existem pontos negativos ali naquele caminho que nós escolhemos. Mas aí entra o quê? A confiança em Deus, de que naquele caminho que nós escolhemos, Ele vai estar junto com a gente, passando pelas dificuldades inerentes a esse caminho e nos direcionando, nos guiando para que nós consigamos chegar da forma mais leve e mais tranquila possível. E da mesma forma que nós não temos que provar o nosso valor o tempo todo, que nós já temos um valor em nós, nós não precisamos sermos fortes o tempo todo. Existe um alívio, existe um descanso. A primeira coisa, como eu disse, é a clareza. Onde você quer chegar? Estou repetindo isso porque essa é a parte mais importante quando a gente deseja mais leveza em nossas vidas. Termos uma direção. A partir daí, se nós permitirmos, se nós nos encontrarmos, porque isso é importante também, encontrarmos a nossa essência, sabermos como nós funcionamos, sabermos a forma que Deus nos fez, fica muito mais fácil nos aproximarmos daquilo que nós temos facilidade, já ali uma espécie de dom, e nos afastarmos daquilo que nós não levamos jeito para aquela coisa. Que a gente consegue, é claro, tudo que nós nos dispusermos a conseguir, nós vamos conseguir. Só que tem coisas que para nós é mais difícil. Então vamos aqui a um exemplo prático. Se existe uma dúvida, é um exemplo bem extremista, é só para entendermos esse conceito, entre eu ser uma pessoa que trabalha com astrofísica, o estudo dos planetas e tudo isso, o que envolve física, matemática, cálculos e coisas relacionadas a esse universo, ou escrever poesias. Então aqui envolve o domínio da linguagem, o português tem que estar em cima, temos que entender trocadilhos e uma série de coisas aqui. Onde nós temos mais facilidade? Na astrofísica ou na poesia? Como nós vamos descobrir isso? Entrando em contato conosco, sabendo a nossa essência. E isso eu posso inclusive te ajudar através do retrato da alma, porque ali nós já vemos quais são as nossas tendências mais naturais, o que é mais fácil para nós. Se eu, que sou da poesia, escolher o caminho da astrofísica, eu vou, mas é aquela coisa, é naquela luta, é aquela dificuldade. Sendo que Deus me fez poetisa, então aqui esse caminho vai ter dificuldades, mas ele vai ser mais fluido. Vai ser mais fácil eu chegar na minha terra prometida através deste caminho que Deus já fez em mim. Esse é o meu valor intrínseco. Aquilo que eu não preciso provar para ninguém, eu sou poetisa. Então vamos por aqui. Ou, se escolhermos o outro, eu sou astrofísica. Vamos por aqui, vamos pelos cálculos, o que para uns pode parecer uma coisa de outro planeta, talvez seja pelo assunto em questão, para mim é fácil. Os cálculos simplesmente vêm na minha cabeça. Então vamos pensar, vamos nos reencontrar conosco primeiramente, nos reencontrarmos, aliás, fortalecermos a nossa relação com Deus, que vai nos ajudar a nos encontrarmos conosco, e sabermos qual objetivo é mais humano, desculpa o barulho, para que nós caminhemos rumo àquele caminho, caminhemos naquela direção. Falando só um pouquinho sobre o retrato da alma, é um estudo que eu faço baseada na sabedoria judaica, sabedoria essa que nós sabemos que é milenar, e eu vou estudar o seu nome e a data de seu nascimento. E assim podemos ver ali as tendências mais naturais para você.
E como você está percebendo, o meu objetivo é fazer com que este canal cresça e que essa mensagem possa chegar a mais pessoas. E eu conto com a sua ajuda neste projeto, dando aqui o seu like, se inscrevendo neste doce canal e compartilha, por favor, essa mensagem com aquelas pessoas que você ama. Então, nós nos vemos na próxima página.